BB Seguridade ou Caixa Seguridade para 2024? E agora, qual que eu invisto? Para te ajudar a tomar essa decisão, eu trouxe aqui uma análise bem detalhada, onde a gente vai entender um pouco mais, em primeiro momento, sobre a Caixa e o Banco do Brasil, ou seja, a análise dos bancos e a carteira de crédito dessas respectivas instituições financeiras, porque afinal de contas, quando a gente fala de BB Seguridade e Caixa Seguridade, são essas duas instituições financeiras que estão por trás. A gente também vai comentar sobre a análise do time de research do BTG e da Genial. Vamos analisar o histórico de proventos e payout dessas duas empresas, a análise de indicadores e múltiplos, para, por fim, concluir qual das duas está mais atrativa nesse momento. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de ser uma recomendação, e sim uma análise sem nenhum viés, com diversos dados e estatísticas que nós temos disponíveis a respeito dessas seguradoras. A primeira matéria que eu gostaria de trazer para vocês é em relação à Caixa e o Banco do Brasil, que devem crescer mais que rivais privados em 2024, segundo os analistas. O principal embasamento para isso é que nos 9 primeiros meses do ano, a Caixa cresceu 11,4% em relação ao mesmo período de 2022, ou seja, ela bateu 1 trilhão na sua carteira, enquanto o Banco do Brasil, a expansão foi de 10% para 1 trilhão e 66 milhões. E a perspectiva que os analistas trazem é que os dois bancos têm como principais carteiras dois mercados que têm garantias e inadimplência mais baixa, ou seja, o imobiliário, falando da Caixa, e o agrícola, falando do Banco do Brasil. Nos bancos privados, há uma maior presença de linhas de financiamento ao consumo, que tem um maior risco. E aqui eles comentam que o Banco do Brasil ele tem mais da metade do mercado de crédito agrícola, que tem crescido junto com a produção rural do país. A Caixa detém quase 70% do crédito imobiliário, uma liderança que tem aumentado desde o ano passado. É mais uma questão de mercado desacelerar esses bancos manterem o ritmo de concessão, diz o analista. Esse é um relatório um pouco antigo, mas de certa forma bem importante pela informação que ele traz, que foi divulgado no dia 24/8/2023 pelo Inter Research a respeito da Caixa Seguridade. E como a gente pode ver, essa instituição projetou um preço-alvo de R$13, e no momento que eu gravo esse vídeo, Caixa Seguridade está num patamar de 12,80. Um dado interessante que traz nesse relatório é a respeito da carteira de crédito do Banco do Brasil. Como a gente pode ver, a carteira PJ representa 36%, enquanto a carteira de pessoas físicas representa 28%, seguido do agronegócio com 32%. Agora, quando a gente fala especificamente sobre BB Seguridade, 47% dos prêmios emitidos representam o setor rural, de vida e também de prêmios prestamista. Em comparação com a Caixa Econômica Federal, nós temos que 64% da carteira de crédito dela é composta por habitação, seguido de pessoa física com 14% e depois de infraestrutura e pessoa jurídica com 9% cada uma. Agora, falando de Caixa Seguridade, nós temos os prêmios emitidos em 35% do segmento habitacional, seguido de prestamista, depois de prêmios no segmento de vida. Outros dados que eu achei bem relevante nessa análise é a questão do market share, dependendo do tipo de seguro que a gente está vendo. Então, se a gente for ver habitacional, a Caixa Seguridade domina esse segmento com 50%, mas como a gente pode ver, ele já representou 59% no ano de 2019, e agora em 2023 caiu para 50%, seguido do Itaú e posteriormente também do Bradesco. BB Seguridade representa apenas 5% nesse segmento habitacional. Quando a gente fala do market share residencial, a gente tem a Porto Seguro, seguido da Caixa Seguridade e depois Bradesco e Itaú. O seguro prestamista, a gente está falando da BB Seguridade, aqui com uma grande atuação, com 19% de market share. Vocês podem ver que esse market share ele tem oscilado bastante, seguido do Santander com 17%, Caixa Seguridade com 13% e Bradesco e Itaú. Por fim, no market share de seguro de vida, a gente tem também a BB Seguridade sendo a empresa mais relevante, sendo que esse segmento ele é bem diluído. Então, o Santander e o Itaú seguem na sequência. Nessa matéria, a gente vê que o Itaú rebaixa a recomendação das ações da BB Seguridade e reitera a Caixa Seguridade como top pick. Essa é uma matéria que foi publicada em novembro, então ela não é tão recente, porém traz algumas informações bem relevantes. Então, o principal indicativo que eles argumentaram a respeito da BB Seguridade é a questão
que provavelmente a seguradora está entrando em um período de crescimento mais lento em relação aos prêmios rurais e um maior número de sinistros. E isso faz com que o crescimento das vendas de seguros agrícolas, o principal produto, diminui nos últimos meses. Então, esses analistas eles esperam um crescimento de lucros mais fracos, de aproximadamente 1% no ano de 2024, que fará com que tenha um impacto no preço sobre lucro para esse ano vigente. E por outro lado, obviamente, eles acreditam que a Caixa Seguridade ela irá ganhar um impulso em 2024 e aumentará seus lucros em 12% ao ano, com maior visibilidade de receitas e sinistros. Então, de acordo com esses analistas, o crescimento em prêmios adquiridos da Caixa Seguridade é mais visível que o do BB Seguridade devido à natureza dos produtos relacionados a hipotecas a longo prazo. As taxas de sinistros também são muito mais estáveis. Eles acreditam que a seguradora continuará pagando 90% do lucro, pelo menos, em termos de payout e dividend yield, especialmente dada a disponibilidade de capital excedente distribuídos pelas suas subsidiárias. Em contrapartida com a análise que o Itaú fez, o BTG Pactual também publicou um relatório que eles estão totalmente otimistas com a BB Seguridade. Então, eles estipularam um preço-alvo de R$ 41 para essa empresa com uma recomendação de compra. O principal argumento que eles utilizam é que a empresa está livre do risco de juros sobre capital próprio. O risco de inadimplência está ausente, a margem é impressionantemente alta, o cenário competitivo é favorável e benigno, o histórico da governança corporativa está bem estabelecido e a companhia distribui 90% a 95% do seu lucro líquido, minimizando assim o risco do reinvestimento. Então, segundo a tese de investimento do BTG, a casa está bem otimista para 2024. Analisando também a perspectiva da Genial Investimentos, é uma perspectiva de compra com um preço-alvo de R$ 48 e uma potencial de valorização de 42% no atual momento. O principal resumo da tese é que eles acreditam que a BB Seguridade continuará entregando crescimento de lucro, mas eles acreditam também que haverá uma desaceleração devido à expectativa menor da taxa de juros, que afetará o resultado financeiro da empresa. Então, as projeções que a Genial fez, um lucro de 8,5 bilhões para 2024 e uma expansão ainda atrativa de 9,2% ano sobre ano. Um dos fatores interessantes é que se a gente entrar no site do RI da Caixa Seguridade, a gente consegue ter o histórico de dividendos que a empresa possui. Isso não é divulgado em outras plataformas justamente porque a empresa abriu capital em 2021, ou seja, aqui nós temos informações desde 2015 e como nós podemos ver aqui, em termos de payout, a empresa mantém um payout muito elevado, sendo que nos menores períodos, que foi 2016 a 2019, enquanto a empresa estava com capital fechado, esse payout se manteve de 77% a 82%, e desde então sempre acima de 90% em todos os anos. Como a gente pode ver, e no ano de 2023, o valor por ação pago foi de 50 centavos, e em 2022, se a gente somar os dois períodos que a empresa pagou, dividendos e proventos, foi de 85 centavos. Em 2021, esse valor também foi na casa dos 54 centavos. Então, é mais ou menos esse o valor que a gente poderia esperar também para 2024. Ao analisarmos a BB Seguridade, nós também temos o histórico de dividendos. A diferença é que aqui ela segmenta por as datas que foram efetuados os pagamentos. Então, como a gente pode ver aqui, a empresa também mantém um payout bem significativo nos últimos anos. Um pouco abaixo da Caixa Seguridade, mas ainda assim bem considerável. Então agora, para a gente começar numa análise de múltiplos das ações, nós temos a BB Seguridade, que no momento desse vídeo, ela está com uma cotação de 33,89, com um PL atual de 8,85, um preço sobre o valor patrimonial de 6 e um dividend yield de 10. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, essa empresa aparenta estar na máxima histórica com a sua cotação. Porém, a gente não pode olhar apenas para a cotação da empresa, a gente também tem que analisar as suas métricas. E como a gente pode ver, ela representa uma rentabilidade bem significativa nos últimos 10 anos, ou seja, se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria aproximadamente R$13.000, um retorno de praticamente 200% do seu investimento. Se a gente olhar o indicador preço sobre lucro, a gente consegue ver que ela está no período mais baixo da sua história, ou seja,
desde 2016, que é o que temos aqui. Então, o que representa que a empresa, sim, está entregando um lucro bem significativo. Por isso que a gente não deve olhar a cotação como um indicador único dentro de uma análise. Se a gente for ver o preço sobre valor patrimonial, ele também está abaixo da média da empresa, que gira em torno de 8,32. E o dividend yield registrado encontra-se num dos maiores patamares já registrados também, considerando que a empresa está com uma média de 7,15 e projeta um dividend yield para 2024 acima dos 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Como a gente pode ver aqui, a empresa tem um payout de aproximadamente 91 e a empresa foca muito na recompra de ações, ou seja, são duas formas que o acionista ganha para a valorização do seu capital. Em termos de ROI, não tem nem o que falar, desde 2019, a empresa representa um ROI absurdo, acima dos 50%, sendo que nesses últimos períodos foi acima de 70%, então é um resultado muito expressivo e muito significativo. Nós temos dívida líquida também sobre patrimônio líquido, o que representa negativo, ou seja, se está negativo é porque a empresa não possui dívidas, o caixa da empresa é maior do que a dívida, então é extremamente bem controlada a dívida que a empresa possui. O único ponto de atenção é o CAGR de lucro dos últimos 5 anos, que aqui nós só temos de 2021, 2022 e o período atual. Então, esse é uma das maiores preocupações da BB Seguridade, é que acredita-se que ela não conseguirá manter o lucro que ela está tendo nesse atual momento. Se a gente for olhar o dividend yield histórico da empresa nos últimos anos, a gente pode ver que ele tem oscilado bastante, mas que no período atual ele está em 10% e, conforme eu comentei, há projeções que a empresa mantém esse dividendo acima de 10%. Os últimos dividendos que foram pagos foi no período de março de 2023 e no período de agosto. É geralmente os meses que a empresa paga. Em alguns momentos pode ser que esses proventos sejam pagos também em fevereiro, como a gente pode ver aqui. Olhando em termos da rentabilidade e do payout da empresa, a gente consegue ver que nos últimos anos esse lucro líquido ele vem crescendo e é por isso que a empresa está com um PL tão baixo, porque justamente o preço não corresponde ao lucro por ação que ela tem entregado. Então, isso é bem positivo e é aqui que está o ponto que o mercado acredita que ela não vai conseguir manter esse lucro de 7 bilhões que está registrado nos últimos 12 meses. Se a gente comparar aqui, então, a performance da BB Seguridade nos últimos 5 anos, até considerando os últimos 10 anos, ela sim ganha do Ibovespa sozinha, é bem significante. Então, se a gente olhar nos últimos 5 anos também, essa diferença ela se estende mais ainda. E um dos indicativos que a gente não deve olhar separado, mas que também é bem interessante, é a relação do lucro líquido com a cotação. Então, como a gente pode ver aqui, em 2022, a cotação estava bem parelha com o seu lucro líquido. Em 2023 também manteve. Se a gente for analisar esses últimos 12 meses, o que aparenta é que o lucro líquido tem sido que a cotação não tem acompanhado o lucro líquido, o que dá uma margem de interpretação que sim, a empresa ainda pode estar descontada, principalmente pela análise que tanto o BTG quanto a Genial comentaram que seria acima de R$40 o preço-alvo para essa ação. Partindo agora para uma análise da Caixa Seguridade, nesse atual momento a cotação da empresa está em 12,80 centavos, a variação dos últimos 12 meses foi de 64%, muito expressivo, um preço sobre lucro de 10,88, um preço sobre valor patrimonial de 3 e o dividend yield de 7,75. Essa empresa iniciou o ano de 2023 em R$ 7,00 e fechou com 12,90 de cotação. Então, um retorno muito, muito positivo também. Nos últimos anos, ela vem representando uma rentabilidade bem relevante. E se a gente for ver o histórico do preço sobre lucro dela, ele não está tão atrativo como ele esteve em 2022, mas ainda assim não é um preço sobre lucro elevado, digamos assim, pelo resultado que a empresa vem performando. O preço sobre o valor patrimonial dela está num período mais alto e o dividend yield ele teve no menor período em 2021, foi quando essa empresa abriu capital, subiu para 7,77 em 2022 e se manteve mais ou menos nesse período para os últimos 12 meses de 2023. Aqui mostra o histórico de crescimento da empresa e conforme os anos foram passando, esse payout ele vem
aumentando. E como a gente viu também lá no histórico do RI da empresa, esse payout ele é bem maior. É uma empresa que também possui um ROI bem significativo, não é comparado ao ROI da BB Seguridade, mas ainda assim, 27% de ROI é um valor bem legal. E também tem as dívidas bem controladas. Então, dívidas não são uma preocupação tanto para a BB Seguridade quanto para a Caixa Seguridade. Se a gente olha o payout da Caixa Seguridade, a gente vê que sim, ano após ano a empresa vem representando um lucro líquido maior, assim como um payout maior também. Eu acredito que esses valores de payout que estão aqui no Investidor 10 não está coerente com o que está no histórico de investimentos no RI da Caixa Seguridade, mas ainda assim representa um payout bem elevado por parte da empresa. Em uma comparação da Caixa Seguridade com o índice, lembrando que essa empresa abriu capital em 2021, então a gente pode ver que sim, ela já está batendo sozinha a performance do Ibovespa desde 2021, que foi o período que ela abriu capital, então é uma empresa que não tem um histórico muito longo para a gente analisar, mas que vem entregando um resultado bem significativo. Então, por fim, para a gente responder a pergunta que a gente tinha lá no início de qual empresa está mais atrativa nesse momento, eu trouxe aqui no comparador de ações do Investidor 10 a performance dessas duas empresas e como a gente pode ver, a BB Seguridade, por ter um histórico maior e muito mais tempo na bolsa do que a Caixa Seguridade, ela representa uma performance maior nos últimos 5 anos se a gente for analisar. Porém, nos últimos 2 anos, a gente pode ver que ambas as empresas estão bem próximas no seu resultado em termos de rentabilidade e a BB Seguridade ainda assim tem uma rentabilidade um pouco maior. Se a gente for analisar então a evolução do lucro dessas empresas, a BB Seguridade também teve uma evolução muito maior do que a Caixa nesse período. Então, vou botar aqui 2 anos para ficar mais justo essa comparação. Aqui eu achei interessante que, se a gente ver a evolução do lucro, que no Investidor 10 ele está trazendo os lucros que a Caixa teve em 2020 e 2019, ainda que ela não estava listada, mas na base de dados aqui do site trouxe, como a gente pode ver, a BB Seguridade tem uma evolução de lucro muito maior do que a Caixa, período maior de tempo. Se a gente botar para 2 anos, essa evolução ela já é mais justa. Então, mas ainda assim, BB Seguridade representa uma maior valorização de lucro. Por fim, na comparação de indicadores entre essas duas empresas, a gente percebe que no atual momento a BB Seguridade está com preço sobre lucro melhor, mais baixo do que a Caixa Seguridade. O preço sobre o valor patrimonial da Caixa Seguridade ele está um pouco mais em conta do que o Banco do Brasil, porém esse é um indicador que a gente não deve olhar ele separado. O EV/EBITDA mostra que a BB Seguridade está tendo uma capacidade operacional melhor do que a Caixa Seguridade nesse atual momento, assim como o preço sobre o EBITDA. Dividend yield projetado, também a BB Seguridade tem pagado acima e projeta acima do que a Caixa Seguridade para 2024. Ambas as empresas possuem uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido negativas, o que representa que as empresas não têm dívidas, elas têm caixa suficiente para pagar qualquer despesa nesse momento. E por fim, em termos de ROI, a BB Seguridade tem um ROI absurdamente maior do que a Caixa Seguridade. O CAGR, o crescimento anual composto da Caixa Seguridade está maior. E eu acredito que esse é o principal ponto. Segundo o que a gente percebe dessas duas empresas é que sim, a BB Seguridade é uma empresa muito mais robusta por se tratar indiretamente do setor de agronegócio, que traz muita receita para a empresa, enquanto a Caixa Seguridade foca muito mais no setor habitacional de seguros e também trabalha com um público talvez de menor renda comparado com a BB Seguridade. Ainda assim, são empresas e seguradoras com estratégias diferentes uma das outras que acabam tendo perspectivas de mercado diferentes. Então, eu diria que ambas essas empresas têm muito potencial para 2024. Particularmente, eu possuo BB Seguridade na carteira, porém, eu mantenho de olho a minha análise na Caixa, porque eu acho que sim,
ambas estão atrativas nesse momento. Eu acho que depende totalmente da tua estratégia como investidor e o que tu gostaria de ter exposição na tua carteira. Então, nesse momento, eu acredito que BB Seguridade faz mais sentido, mas eu não descarto, porque eu acho que principalmente, e talvez a mensagem que eu quero passar no final desse vídeo, é que como investidor a gente deve ser cético em relação a um ativo. A gente não deve se apegar e não deve ficar ignorando ativos que possam se valorizar só porque a gente já tem a posição de outro determinado ativo na carteira. Então, conforme eu comentei, eu tenho BB Seguridade nesse momento porque eu acredito que para minha estratégia faz mais sentido, porém eu vejo que a Caixa tem muito potencial de crescimento, apesar dela ter um pouco histórico na bolsa. Então, abriu capital em 2021, apesar de ser uma empresa que opera há anos no mercado. Porém, eu acredito que ainda assim a gente deve ver muitos bons resultados dessas duas empresas. Então essa seria a minha conclusão, é que basicamente as duas empresas estão no momento atrativo e depende totalmente da tua estratégia. Novamente, esse não é um vídeo de recomendação, eu espero que essa análise tenha te ajudado de certa forma a pelo menos entender a diferença entre essas duas empresas e também a enxergar que as duas estão no momento legal, que a gente não deve olhar somente para a cotação na alta histórica e tomar como conclusão que a empresa está cara. Não, tem diversos indicativos que a gente pode olhar e também não só indicadores, mas também como a análise subjetiva em relação à empresa e às perspectivas para o futuro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. Obrigado.